um evento no qual o mundo passou a conhecer mais a Grécia por conta dos anos 93, 94, 5 e 6. E na vez passada, nos concentramos em tentar entender alguns contextos externos que foram basicamente consequência daqueles tratados de Berlim, não? Que amarrou, que costurou o Tratado de São Estevão, onde iniciou-se o estupim da expansão nacionalista dentro dos Balcãs. Entendemos bem a revolta búlgara de 85, que foi a anexação e criação até o momento do maior Estado nacionalista dos Balcãs, não? Que foi a Bulgária, e que incomodou, de certa forma, não só os Estados emergentes que começavam a ser criados, mas também as grandes potências, não? Pelo equilíbrio ali das forças, né? A mudança de posicionamento também, a introdução da Alemanha nesse contexto, que ela passou a ser uma emergente potência através ali da presença política do Bismarck. Ele entrou também costurando acordos dentro desse contexto. E principalmente para a Grécia foi a conquista de ter anexado a Tessália e África. Vamos entender isso bem agora. É uma questão importante para o processo de modernização do Estado grego. E hoje vamos entrar um pouco mais falando de quem mexia praticamente com a política nessa época, não o Charilaos Trikoupis e o Dilianis, não o Theodoros Dilianis. Essa questão da política parlamentarista, praticamente através desses dois primeiros ministros, ele reflete uma herança que vinha sendo tratada na época do primeiro reinado, não do Otto, que caracterizava um parlamento de praticamente 3 partidos, não? O russo, o inglês e o francês. Bom, eu vou começar um pouco, eu fiz um resumo, me deu um pouco de trabalho esse resumo, mas eu fiz um resumo para vocês entenderem um pouco no tempo essa disputa. Quer dizer, esse período que nós vamos falar, ele foi marcado praticamente por disputas realmente partidárias dentro da Grécia, não? Vocês estão lembrados que logo no início de 75, 78, não, 1875, a emergência, né, ou seja, a ascensão do Trikoupis, ele se posicionando muito bem frente ao novo rei Jorge, onde ele acabou criando o conceito de que o rei não escolhe o primeiro-ministro, quem escolhe o primeiro-ministro é o parlamento, perfeito? E aí, graças a esse ponto, o monarca ele passou a não interferir mais no andamento digamos assim, dos deputados, não do parlamento, e o primeiro-ministro passou a ter esse poder de comandar e agregar. O que aconteceu é que, como consequência, quem se opunha, que à época era o Comunduros, que deixou o legado depois para o Dilianis, não? Ele passou a entender que uma oposição se fazia necessária. Então essa questão de situação e oposição criou uma questão muito acalorada nessa época na Grécia com relação ao cargo de primeiro-ministro, né? Ou seja, eles ao mesmo tempo tinham que mostrar resultado e ganhar a graça dos vouleftys, não? Dos deputados, para que pudessem ter votos e se manter no cargo. Então, se nós analisarmos aí, quase que na sua totalidade, eu acho que mais de 85% do tempo era ocupado por esses dois primeiros ministros, a salvo em
em algumas interfaces nós temos alguns mandatos, não, tampões de outros representantes. E nós vamos entender um pouco por que isso tudo acabava alterando tanto. Só fazendo um pouco uma revisão, quando houve o afastamento, ou seja, aquela quebra dos partidos representativos da patronagem, não, do russo, do francês, os mais idealistas passaram a formar esses comas, esses partidos mais ideológicos, e um dos primeiros a ser formado foi esse partido nacionalista, né, pelo Komundurus, onde ele acabou criando uma ideologia que mais tarde passaria a ser anti-venizelista, e ele começou com um conservadorismo, adotando uma ideologia em cima da estrutura monárquica, onde hoje se diria que é alguma coisa mais de direita. Embora os estudiosos olhem e tentem encaixar uma posição de direita, nós temos que entender o seguinte: as classes políticas e até a burguesia e a população, nessa época na Grécia, praticamente, elas tinham duas ideologias. Ou elas queriam se ocidentalizar, ou queriam efetivamente buscar as raízes, primeiro a partir do bizantinismo, né? Ou seja, dos valores bizantinos. Neste caso, os valores bizantinos estavam mais associados ao partido do Komundurus, não? Bom, de qualquer forma, ele era um grande, podemos dizer que ele foi um grande estadista, não? Era prudente, hábil, inteligente e principalmente se posicionava bem nas decisões que eram necessárias serem feitas nos momentos críticos da nação. Ele tinha esse perfil. Ele não durou tanto tempo, embora ele tenha entrado e saído num período muito crítico logo no início, mas ele vai acabar deixando esse legado para o Delianos, né? Daí entra o Theodorus Delianos, ele acaba sucedendo o Komundurus e era também um político preparado, ele vem da linha do direito, não? E aprendeu dentro do Ministério do Interior, mas logo depois ele acabou sendo transferido para ser o ministro grego, né? Que se chamava ministro grego, né? Mas o ministro das Relações Exteriores de Paris. Ele, voltando de Paris, então, passou a atuar diretamente em uma série de tratativas do parlamento, onde acabou tendo a graça de juntar um grande grupo em volta dele, que o acabou elegendo como o sucessor do Komundurus, né? E a política dele, eu posso dizer, por tudo que eu vinha lendo, a política dele 100% era caracterizada em se opor às ideias liberais do Tricúpios, né? Era muito interessante assim, esse fato. Bom, uma das principais participações dele, eu acho que isso levou também a um posicionamento pelo fato dele ter sido o ministro do exterior. Ele trabalhou bastante no Congresso de Berlim, e o Congresso de Berlim ele deu uma nova fronteira. Depois de praticamente 6 décadas, na época da Revolução Grega, a Grécia cresceu de tamanho, abraçando a Tessália. Ele participou dessas tratativas, não? E a partir daí ele entendeu que o partido conservador dele tinha que focar bastante numa política aguerrida, numa política de provocar a Turquia. Não? Por quê? Porque existia um desejo de grande parte da população de abraçar os seus gregos, digamos assim, que não faziam parte do reinado da Grécia, né? E claro, dentro disso existia uma estratégia partidária. Ele agredia, mas não com o objetivo de provocar uma guerra, e sim sabendo que as grandes potências queriam evitar uma guerra. E toda vez que ele fazia isso, ele chamava a atenção das grandes potências, o que, político como ele era, ele entendia que era uma
facilidade ou uma vantagem que ele tinha de trazer as grandes potências à mesa para discutir, certo? O que a Grécia precisava, né? Porém, o tempo foi passando, ele foi se envolvendo em algumas consequências, não? Nós estudamos isso na apresentação passada. Ele foi muito a fundo, ele não recuou na questão da Bulgária, ele passou a exigir muito que a Grécia também ganhasse território, já que a Bulgária tinha conquistado a Rumélia, e acabou seguindo o clamor da população de gastar excessivamente com armamento, e fez com que as grandes potências bloqueassem o comércio e os portos gregos, né, causando aí um primeiro grande problema de crise dentro da Grécia, né? E quando ele retornou em 90, ele retornou com um programa mais radical, né? Provocando mais uma crise aí. Até que em 92 ele precisou até ser demitido sumariamente pelo próprio rei do cargo, né? Bom, aqui não. O Tricúpis, né? O Tricúpis é aquele sujeito que também nasceu ele praticamente, quando entrou, ele chegou a passar pelo partido do Comoduros, mas ele entendeu que a linha dele era uma linha mais de centro, mais liberal. E logo, em 73, ele fundou o partido dele, cuja ideologia buscava modernizar a Grécia, focando nas implementações que os países do Ocidente tinham. Agora, por que ele pensava dessa forma, certo? Por que um grego efetivamente tão preparado e que defendia bastante o nacionalismo, ele focava sempre na questão da ideologia ocidental? É que ele acabou não só obtendo doutorado em Paris, mas ele foi trabalhar um bom tempo em Londres, e em Londres ele ficou encarregado das transações de negócio com Londres. E nesta época, em meados do século XIX, em Londres, a cidade ela era nada mais que o centro do dinheiro em todo o mundo, né? Então os maiores negócios se fechavam ali, a burguesia praticamente ela se industrializava de uma maneira muito voraz, e não existia banqueiro que não quisesse assim extrapolar a sua margem, o seu ganho. Então isso acontecia num cenário no qual ele estava no olho do furacão. E ele viu uma realidade diferente do que acontecia na Europa Oriental, na Europa Central. Isso influenciava a França, a Alemanha, não? E ele teve essa experiência. É claro que ele vem de uma família extremamente influente. Os ascendentes deles foram políticos no parlamento na época do rei Otto. E ele vem da origem, ou seja, da característica do partido inglês, não? Que tratava patronagem com a Inglaterra. Então ele tinha todo esse histórico, muita capacidade, era uma pessoa extremamente centrada, tranquila, argumentativa, técnica e conhecedora do que é investir para, digamos assim, você colher do futuro. A política dele era desenvolver os recursos do seu próprio país, né? Como eu disse, ele também era nacionalista, mas ele entendia que você só podia criar um exército ou uma frota se você tivesse bases para isso, certo? Se você tivesse condições. Então, a prioridade era criar um país sustentável. E um país sustentável você protegia com um grande exército e uma boa frota. Nisso ele entendia que o sudeste da Europa, ou seja, da Rússia para baixo, não é? Estava em tremenda transformação, e ele tinha uma política de garantir que a Grécia tivesse a liderança, não só econômica, política e até bélica daquela região. Então ele trabalhava nessa questão. Ele não era populista, diferente do de Lianes, não? Em que vocês vão perceber, ele aproveitava muitos momentos relacionados à oposição e à base do apoio popular. Bom,
nós temos aqui que a partir de 82 ele passou a trabalhar fortemente na questão de investimento da infraestrutura do país. A verdade é que até aquele momento, mesmo todo o esforço que o primeiro reinado tivesse feito, vocês lembram do que o rei Otto chegou a fazer para a Grécia? Ele fez um trabalho enorme de criação das bases das instituições políticas, não? E administrativas do país. Ele transformou a vila de Atenas numa cidade extremamente preparada para poder governar uma nação bem maior do que aquela que se suportava. Mas o fato é que foi através do Tricúpes que a Grécia passou a se industrializar primariamente e principalmente se integrar. Ele tinha digamos assim, uma experiência muito grande com o que a Inglaterra fazia. Nessa época, foi a época em que a Inglaterra começava a tirar proveito e resultados do grande investimento a vapor, não é? E a tecnologia que eles tinham. Então ele entendia que tinha que trazer transporte, muita ferrovia para dentro da Grécia. Evidentemente ele encontrou um grande problema que foi a questão financeira, não é? Tudo isso é dinheiro e a nação não estava preparada para isso. Ele foi capaz de impulsionar um programa agressivo de reforma, sim, dentro do parlamento, não é? Dentro da Assembleia. Ele queria muito atrair investimento estrangeiro, mas ele tinha uma visão econômica muito forte. Ele entendia o seguinte: primeiro investimento que a Grécia tem que receber é das centenas, dos milhares de gregos que têm dinheiro fora do país, e isso ele identificava, isso ele conhecia, isso ele sabia. As décadas anteriores foram décadas em que para muitos gregos a segurança era melhor ele tocar o negócio fora do território grego, não é? Fosse na Valáquia, fosse na Rússia, na Áustria. E isso ele fazia um programa para trazer esse pessoal. Depois vocês vão perceber que existiu uma margem grande para que ele implementasse esse plano através da nova conquista da Tessália, né? E principalmente um programa progressivo de construção de estradas e ferrovias, né? Ele foi o responsável aí pela escavação do canal de Corinto, ok? E o grande projeto dele era integrar o oeste da Grécia. O oeste da Grécia ele era muito carente em termos de estradas, mas nada vingaria se ele não fizesse a ponte do rio Iadílio, né? Entre o Golfo de Corinto no lado oeste. O fato é que ele nunca conseguiu nem verba, nem apoio para fazer essa conexão. Um século depois só essa ponte seria construída, e por conta de verba da Comunidade Europeia para as Olimpíadas de 2004, e quando o primeiro-ministro grego terminou a ponte, deu o nome da ponte do Tricúpes, porque ele que tinha idealizado, naquele ponto era necessário fazer essa interligação. Ou seja, é muito interessante analisar isso aí, porque foi Tricúpes que planejou a conexão que nunca existiu por terra entre o Épiro e o Peloponeso, né? Tudo sempre foi por barco, né? Isso, exatamente, a Ponte de Pátria, né? Sempre foi por barco. É muito longe, então. Era difícil efetivamente o acesso, era difícil. Ele tinha isso aí comprovava, ele não tinha só a visão econômica ou desenvolvimentista, não. Ele passava a entender o porquê que a Grécia esquecia do Épiro, porque o Épiro era muito grego, não? Principalmente as montanhas. E aquela região depois do Adílio, né? Você tinha só Pindos, as montanhas, né? Aquela região muito difícil. Mas era uma região que tinha inúmeras vilas gregas ali. Muitas delas se perderam depois para a Albânia, né? Acabaram... Que ano foi isso mesmo? Na Albânia? Ano da... Que a Albânia toma essa região do Ípiro. A Albânia não toma a região do Ípiro. O que acontece, a Albânia consegue sua independência por conta do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro tinha um interesse muito grande
de negociar aquele território. Então ele defendeu, o Império Austríaco, ele defendeu uma política que tinha que dar independência para a Albânia. Isso é que fez. Mais tarde eu acho que ele vai acabar falando alguma coisa que vai acontecer na sua apresentação. Isso é mais tarde, então. Isso é mais tarde que acontece. Mas essas vilas, elas queriam muito pertencer ao reinado da Grécia, não é? E o isolamento mesmo por terra era muito grande, isso acabava não acontecendo. Bom, do Estreito de Corinto, o que nós temos, eu não encontrei foto da época que abriram o canal, eu encontrei um óleo sobre tela, né, do Constantinos Volanakis, que ele pintou a época da inauguração. O Tricúpios inaugurou o canal de Corinto no pior ano que ele podia tratar. Foi quando a Grécia teve o segundo defogo, né? Vocês lembram? Do primeiro defogo foi em 27 e o segundo defogo foi em 93. A gente vai falar dessa quebra do país, e quando o país quebra, ele inaugura o Estreito de Corinto, o canal de Corinto, né? Isso aí foi quebrado, foi cavucado? Foi. Eu não coloquei, eu não adicionei, mas eu li bastante a respeito dessa obra. Foi uma obra muito onerosa. Imagino. Gastou muito dinheiro da Grécia. Precisou de tecnologia francesa, principalmente, que acabou cortando esse monte. Muito maquinário que os franceses trouxeram a vapor para poder ficar cortando isso. Mas o pior não é isso, é que uma vez que eles terminavam uma sessão, isto não é pedra, isto é arenito. Então a vibração dos 100 metros para frente fazia desmoronar o que eles já tinham feito lá atrás. Não? E aí acabava aterrando, e esse desmoronamento fechava a profundidade que eles abriam no canal. E ele de novo tinha que mandar as máquinas mais uma vez para poder arrancar o arenito do mar, para poder reabrir o canal. Mas essa fenda existia? Não, existia parte da fenda. Parte da fenda. Parece que foi escavado pelos antigos já. Sim, isso é verdade. Tem uma parte histórica. Sim, arqueológica. exatamente. Parte deste canal foi escavado pelos antigos, mas eles não completaram a fenda, não é? Eles tinham muito interesse realmente de tratar. O que eu li hoje é que foi uma obra para a época muito cara. Isso ajudou a esvaziar os cofres da Grécia, não, mas muito visionária, porque a ideia de fazer um navio passar por aí significava ele deixar de percorrer 700 quilômetros, não é? De rota, contornando todo o Peloponeso, para poder chegar na Europa. E a questão é que essa obra não tinha mais dinheiro para alargar, e ele ficou com um calado, eu acho que eu não lembro, 7 ou 8 metros, e uma largura também estreita, eu acho que 23, 24, eu posso estar gravando, mas eu posso estar errando, ok? Mas é alguma coisa nesse sentido. E por que eu digo nesse sentido? Porque não passavam grandes navios aí. E navio da época, que era grande, ele só conseguia atravessar desligando os motores e indo com rebocador. E mesmo assim, ele ia com o rebocador e ele causava acidente, porque ele ficava com poucos metros. E quando tinha certa corrente, eles tinham que entender o seguinte: não tem eclusa aí, porque o nível do mar é praticamente o mesmo. Só que quando você tinha a chegada da lua, aonde aparecia a noite primeiro, ele criava uma corrente para o outro lado. Isso fazia o navio balançar e jogava o navio para o paredão. Quando jogava o paredão, ele arranhava e desmoronava mais ainda. Né? Então foi uma obra que deu muito problema, por conta, principalmente da falta de recursos para ser feita. Não? Dependia muito, foi difícil até para os franceses que ajudaram nessa empreitada. Mas é algo para ser mencionado. Disse que hoje ele não tem muito, esse canal não tem muito ganho comercial para a Grécia,
Porque navios efetivamente que precisariam passar são navios grandes e é muito mais prático para eles dar a volta no Peloponeso e para outro local. Máquina turística agora, né? Principalmente, exatamente. É principalmente um ponto turístico, E é não tem rápido muita história. Você passar, você tem que ficar horas lá, você É, vai passar exatamente. alguma coisa ali no meio. Exatamente. Mas tem também o contexto bastante histórico, eu nem toquei no assunto histórico, isso sempre foi desejo de se abrir para a passagem do canal. Não é? Bom, É porque teve algumas escavações que eles acharam realmente. Que tinha já Melhor que um esperar, trabalho melhor antigo. esperar Assim, o que passa por quando esse começaram a lugar. fazer essa Esse é obra, tudo. acharam. mas o que acontecia é que no passado eles sofriam do mesmo problema da atualidade, não desmoronavam. E o problema de desmoronar não é arrancar a terra, é que a terra tampava o calado, então o navio não conseguia nem entrar para tirar a terra que foi para dentro do mar. Esse era o problema. Bom, aqui eu fui mais qualitativo, eu mostrei assim a grande empreitada colocou em prática um plano de 416 quilômetros, não é? De bitola estreita para o Peloponeso, que tratava a parte norte, e outro anel praticamente, não é? Tratando a Tessália, ligando o porto de Volos com a cidade de Calabaca. Calabaca é onde é Meteora, né, hoje, né? Você sabe, né? Bem mais lá para o meio. Por que ele fazia Calabaca Volos? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, porque quando a Tessália ela foi integrada, a região de Calabaca era antigo, Calabaca que eu digo, mas em volta também e também depois de Calabaca. Eles eram produtores artesanais de tecidos, não é? E a parte de Volos você tinha muita fábrica artesanal de embutidos, de alimentos, né, que se exportavam de lá, por causa da característica que existia na região, uma região fresca, de muitas árvores. Ele fez também uma linha de 76 quilômetros, né, de Atenas a Lábrio. O Tricúpis ele acabou usando, no caso dessa linha, um calibre padrão, porque o plano dele era conectar Atenas à Europa. A Europa nessa época já tinha partido para uma segunda tecnologia de transporte, muito mais estável, que era uma bitola 50% maior do que a primeira, que foi desenvolvida na época do vapor, não? De 1,40 m. E a primeira de 1 metro que ele acabou usando foi puramente relacionado a custo. Ele não tinha dinheiro para deitar tanto trilho, tanto dormente, não é? Para um país que vivia endividado. Ele acabou terminando isso em 25 anos, não é? 20 anos a mais que o previsto por causa, evidentemente, da crise que acabou sendo gerada na Grécia. Né? A bitola é a distância entre um trilho e outro? Bitola é a distância entre dois trilhos, né? Ou seja, a primeira é de 1 metro. E uma bitola maior dá mais estabilidade. Muito mais estabilidade. Né? Isso ele sabia. Então, ou seja, o ramal que saía do reinado da Grécia, ele fez em 1,44, né? E o que eram nos anéis internos, ele fez em 1 metro. Bom, ele foi como grande político, né? Até 1895, teve problema de saúde. O que é interessante assim é um homem que mexeu com tanto dinheiro, ele terminou a vida de tão famoso internacionalmente, ele teve uma vida com finanças precárias, ele não se preocupava com ele efetivamente, nem com a saúde, nem com as finanças, né? Ele se preocupava com a Grécia. Além de se preocupar com a Grécia, ele tinha um problema realmente de que ninguém se preocupava com ele. Então o partido opositor era extremamente agressivo, né? Frente às ideias que ele pregava. E ele foi um verdadeiro patriota, né? Porque ao mesmo tempo que ele via o benefício que daria à Grécia, ao povo também, à União, uma situação de, mais para frente, o que ela seria beneficiada com essas ideias dele. Sim, eu diria que ele, como primeiro-ministro, ele tinha um grande campo para empreender, sendo a Grécia.
pouco tempo, nenhum dinheiro, muita oposição. O que sobrava para ele efetivamente era ele ver o resultado do que ele empreendia, né? Essa era a linha que ele tratava, não? No final, efetivamente, ou seja, ele acabou ficando exaurido realmente por consequência do que ele passa em 95, né? Nós vamos ver isso, e a ponto dele não poder mais concorrer ao cargo de primeiro-ministro, ele se retira para a Grécia, ele se retira para Cannes, em Paris, e lá ele acaba morrendo em plenas Olimpíadas de Atenas. Aí logo depois ele foi trazido para Atenas, enterrado em Atenas, né? Eu não termino aqui, mas é só para a gente poder fechar a questão do legado dele. O Trikoupis ele foi considerado um dos maiores políticos gregos modernos, não? Principalmente pelos programas reformistas e modernizadores e pela introdução do princípio do Devilomene, né? A questão o princípio do Devilomene. Devilomene vem do grego antigo, de zilos. Você sabe o que é zilos? Sim, eu sei. Amarração. Sim. Devilomene, amarrados. Foi o princípio que ele criou para que ninguém pudesse escolher um primeiro-ministro sem que os vouletifs tivessem amarrado quem seria escolhido. Ou seja, o primeiro-ministro não é conchavo, é votado. Mas, ou seja, o amarrado todos estão juntos no problema. Se houver racha, tem que trocar o primeiro-ministro. Então ele criou essa palavra Devilomene, que é a questão que é o mesmo princípio que nós temos hoje, por exemplo, na Grécia. Ou seja, quando você vota para um primeiro-ministro, ele tem que formar a maioria no Congresso. Se ele não tiver a maioria, ele tem que cair fora e chamar quem vai trazer a maioria. Então, ou seja, o que ele adotou, o que ele criou... Naturalmente, haveria uma negociação para você ter maioria senão, o que adianta o primeiro-ministro se os representantes não... Exatamente. Isso que é um voto de confiança. Eu não sabia que ele falava assim. Então ele criou, e isso é usado até hoje, ou seja, dizem os historiadores que isso ajudou muito a nação a realmente criar políticas nacionalistas, né? Ou seja, de uma verdadeira nação, não é? E tirar o poder completamente do rei para que ele pudesse não pudesse interferir na política. É comentado hoje que praticamente em todas as cidades gregas tem uma rua com o nome dele, né? É difícil você chegar numa cidade e não tenha. E eles deram o nome da ponte do rio Adírio, né? De Charilaos Trikoupis. Ele fez bastante. Charilaos ou Charilaos? Charilaos. 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 Eu coloquei um material que é da apresentação passada, porque isso é de muita importância para entender. Nós chegamos a ver isso mais a fundo, o que foi a anexação da Tessália. E a Tessália é aquilo pintado de marrom lá em cima, é um pedaço de terra assim considerável, não é? E quase do tamanho da Rumélia do Norte ali, não é? Quando houve a independência. E essa parte, ela tem um efeito, em termos populacional, não muito grande, mas em termos qualitativo de terra e de região produtiva, muito interessante. A Tessália é uma planície, terminada por montanhas. Ela termina na região do Volos, com o Pilion, com uma grande montanha, extremamente verde, e também do outro lado, depois de Calabaca, com o início dos Pintos, né? Então, repara bem, o que existia aí desde a antiguidade era uma região muito produtiva em cereais, não é? Em plantação, trigo, fumo e principalmente embutidos. Então você tinha, até o momento da anexação, uma região que ainda mantinha técnicas produtivas da antiguidade, mantidas no período bizantino e deixadas pelo período otomano, é o que a região tratava.
E os políticos na Grécia, quando incorporaram essa região, eles amarraram muito bem a questão de como quebrar os latifúndios que estavam na mão dos turcos e entregar isto na mão dos gregos, para que pudesse haver uma dinâmica produtiva. Tricúpis, o plano do Tricúpis era esse. De uma certa forma, existia uma coisa muito similar também com o Delianes, não é? Quando isso começou. Mas o primeiro problema que eles encontraram aí foi: acordamos que vamos pagar os turcos que forem embora e deixar as terras, não é? E que não foi tão barato. Ou seja, isso se tornou, essa anexação, diferente do que aconteceu com a... de empresa. Diferente do que aconteceu com a Bulgária, onde a Bulgária ganhou metade do seu território apenas anexando, não é? Aqui a Grécia ganhou esse território pagando para os turcos, não é? Então mais dinheiro saiu pagando a esses turcos que saíram. A região já era deles, quer dizer, eles adquiriram o território e eles pagaram quem produzia para sair, exatamente, não é? A verdade é que isto foi amarrado o próprio Delianes participou dessa tratativa. Isso foi amarrado num apêndice, num anexo do Tratado de Berlim. Ou seja, a forma como ia pagar, até valores, isso tudo foi tratado. Não entre governo, quer dizer, foi entre governo e possuidores de terras. Né? Isso foi sendo feito e esvaziando a região. Bom, nós vimos efetivamente o que era isso. Não, desculpa, não devia estar ali aquela apresentação, eu fiz uma revisão. Mas existiam outros pontos, não? Agora, que impactavam o governo. Ou seja, nós falamos da indenização devida aos otomanos pelo Épiro e Tessália, mas você tinha também a crítica fase das questões do Oriente e incerteza das reivindicações gregas. Você se lembra o que eram as reivindicações gregas? Era mais território. Eram territórios que estavam em toda a Macedônia. Era a disputa da Macedônia com a Sérvia e com a Bulgária. Eram aquelas dezenas de milhares de gregos que passaram a pertencer a um país chamado Bulgária, ok? Existia muito lá dentro. O clamor de gregos que existia na Ásia Menor, ou seja, uma série de problemas que o governo recebia e tinham que ser tratados, não? Que tinham que ser gerenciados. Você tinha, por um lado, um Tricúpis, que tentava gerenciar isto aí, fortalecendo o reinado da Grécia, para que ele pudesse ter força e peso e, ao longo dos anos, fosse absorvendo. E, do outro lado, você tinha um populista, que era o Delianes, que dizia: o povo quer absorver essas áreas, vamos militarizar o país, não é? E o povo gostava efetivamente disso. Então, quando não era um gastando dinheiro com investimentos milaborantes, a gente deu o exemplo da questão do canal de Corinto, não é? O outro armava e provocava as grandes potências, não é? Mas, se concentrando agora na questão da Tessália, nós vamos ver que eles tinham que pensar em algo que efetivamente não lhes preocupava de início, não é? A Tessália tinha uma característica muito interessante, porque a região do Pílio era extremamente cheia de curtumes, se abatia muito animal, se fazia muito embutido. Não sei se vocês sabem, mas até hoje, se você vai em pequenas vilas, você encontra comidas que são da antiguidade, não é? Eu cheguei a visitar uma vilazinha bem no coração do Pílio, em que lá eles, até hoje, o prato principal é o spetsofai, né? Então, o spetsofai é um prato antigo que era baseado nos embutidos da região. Spetsofai é um prato, mas hoje eles chamam de mezé, feito de uma linguiça de carneiro com aquele pimentão americano bem apimentado, e eles refogam isso e fazem um mezé. Mas era tudo da região, era comida bem antiga, e vários outros você encontrava.
Macriniца, então, era um grande centro produtor e exportador. Não é à toa que eles concentravam essa parte de curtume e embutidos na região do Pílio, porque o porto de Volos concentrava muito grego que comercializava isso, que enviava isso para toda a Europa. Já do outro lado da Tessália, na região dos Pindos, Aguiar, Tirvandos, né, você tinha muita produção artesanal de tecidos, não é, de roupas tingidas, de muita arte, mas que efetivamente agora passariam a receber um tratamento do reinado da Grécia, ou seja, como é que o governo ia voltar a investir ou casar essa necessidade artesanal que existia na época com os planos dos primeiros ministros, não? Os planos que existiam para a Grécia. A época se deu muita voz a esse Eftaxias, eu não sei muito bem como é que se fala isso, eu nunca ouvi esse nome em grego, né? O Atanásios. Em 84, ele se esforçou muito em pedir para que essas famílias de artesãos enviassem seus filhos à Alemanha, à França principalmente, para que eles aprendessem técnicas produtivas e não perdessem essa cultura, esse conhecimento que existia de fazer esses produtos, não? E, na verdade, eu não sei se era por conta da Grécia, por conta da crise, 84 era uma época em que o país não só estava sem dinheiro, mas mais da metade da arrecadação saía do país para pagar a dívida externa. Então isso efetivamente devia encontrar essas famílias, essas empresas em falência, não? E eles não conseguiam efetivamente fazer nada. Ou seja, esta época, infelizmente, o impacto da crise que aconteceu, esse segundo default que a Grécia acabou dando, que gerou uma crise nessa época, dizem os historiadores que essa região perdeu o que a Grécia tanto precisava, que era, além da religião, além da cultura, era a tradição milenar que essas vilas ainda mantinham. E a crise acabou fazendo eles perder. Então, eles colocam essa situação da Tessália como uma região que efetivamente precisou se ocidentalizar, mas por falta de recursos não se ocidentalizou e ainda perdeu as tradições, né? Então essas eram as dificuldades que eles encontravam, mesmo, ou seja, absorvendo ou ganhando território, ganhando riqueza, ganhando população, eles tinham dificuldades de gerir ou de tirar proveito do que existia. Além do fato de ter que pagar dividendos para turcos que estavam criando evasão de divisa e levando dinheiro para o Império Otomano. Bom, Tricúpio favorecia muito a produção local. Eu havia comentado a repatriação dos gregos ricos que migraram, né, aos exteriores seus bens. Ele trouxe muitos gregos de lá, muitos. Mas ele deu incentivo? Qual foi a forma? Sim, ele dava incentivo, ele criou algumas políticas efetivamente. Bom, existia uma dicotomia aí porque ele ficou conhecido como o criador de impostos, né? Ele não enxergava outra forma que não adotar o que à época a Inglaterra fazia, que era a arrecadação governamental para que ela pudesse fomentar a economia. E ele fazia o mesmo. Mas ele dava, principalmente a quem entrava, ele dava uma série de benefícios. Só que logo depois vinham efetivamente os impostos de produção, né, para você tratar. A gente vai ver lá para frente que ele acabou trazendo alguns personagens, né, de volta, entre eles a família Zapas, né, que foram grandes benfeitores até para as Olimpíadas, mas tudo por conta da política de fazer com que eles voltassem. A coisa chegava quando ele conseguia trazer essas fortunas de volta, às vezes chegava até litígio entre nações. No caso da família Zapas foi muito interessante, porque quando a família dedicou toda a fortuna, antes mesmo do Barão de Coubertin, para que os Jogos Olímpicos pudessem virar um conteúdo nacional da Grécia, e que não tinha dinheiro do governo para poder fomentar isso,
essa família extremamente rica doou esses recursos, mas grande parte dos recursos estavam na Romênia. E o governo romeno disse, não, isso é meu. E o governo grego, tá certo, tentou trazer, no final acabou conseguindo grande parte desse recurso levar, mas o que era imobilizado lá foi difícil depois arrancar. Né? A gente vai conhecer um pouquinho a história dele aí, mas ele lutou bastante com relação a isso aí. Ele sempre tinha, quando ele chegava muito bem arrumado, ele era visto como um homem que mexia com grandes capitais, grandes dinheiros, grandes investimentos, não? E com ele, a febre dos investimentos aumentava na Grécia, assim. Quer dizer, mesmo enfrentando uma série de reveses, problemas, e ele contornava, e por um lado a Grécia perdia, por outro a política dele fazia com que uma massa de, não vou chamar burguesa, mas de investidores, de interessados, colocasse dinheiro de uma maneira privada dentro do país, não? Principalmente por conta da disponibilidade de terras na Tessália. Quer dizer, isso foi um dos instrumentos que ele conseguiu ter, trazendo pessoas de Esmirna, de Constantinopla, de Tessalonique, da Romênia, da Bulgária, gregos que efetivamente pensavam em agora se transferir para a Grécia e foram para Tessália. Ele perseguia o aumento de entradas fiscais, né? O grande objetivo dele era arrecadar impostos, né? A oposição parece que gastava muito dinheiro fazendo propaganda dizendo que ele era o causador do endividamento da população, né? Porque ele aumentava os impostos. Né? Pagar as obras, né? Exatamente. Não? Depois a gente vai ver, pagar os empréstimos, não é? O Dilianis, ele em 85, ele consegue derrubar por conta de um movimento populista de não aguentar mais tanto impostos. Então, só por causa de, quer dizer, o país estava indo bem, mas por causa disso a oposição o tira e ele acaba tendo, o Dilianis tendo um período também, em abril de 85, que ele acaba virando primeiro-ministro, ok? Tem bastante dessa questão dos cartazes satíricos na época, não é? Porque a política e a economia, ela catalisava numa dualidade, numa polarização na Grécia. Você tem um cartaz aí de 95, por exemplo, apresentando um ano antes das Olimpíadas, né? Onde ele representa o Tricúpis e seu principal oponente. Olha que interessante, né? Se você olhar para esse cartaz, quanto ele diz do que era a realidade da época. Preste atenção no Tricúpis no chão. Ele não consegue ainda tirar o pé direito que estava no estribo do burrinho, né? Os dois para governar o país estão em cima de um burro, ou seja, uma coisa lenta, um negócio assim teimoso, né, que difícil de andar, de botar para frente. E a bandeira com a qual o Dilianis leva, ele derruba o Tricúpis e toma o lugar do burrinho, certo? Para poder conduzir com a mesma dificuldade a Grécia, que é o burrinho, né, para frente. E na bandeira está escrito ali, ó, Cato e Fori, né? Fori e Epano Tadania, né? Ou seja, abaixo os impostos e acima com os empréstimos, não é? Você vê uma coisa muito interessante, tanto o Dilianis quanto o Tricúpis buscavam os empréstimos, mas uma forma do Dilianis enfrentar o liberalismo e o progressismo do Tricúpis é taxá-lo, é rotulá-lo de endividador dos pobres, não é? Das pessoas, ou seja, o gerador de impostos. Não é? Então, a figura, ela diz muito. Tem uma questão muito interessante, que o Dilianis, ele sempre aparece caricaturado com uma ferradura, seja na roupa, seja... A roupa dele também é bem tem uma caricatura na calça, no Exato, gorrinho, O que quer dizer isso? Ele era o quê? É que talvez ele representasse muito conservador, né? Tem como choque, né? Mas... Popular. Mas o Ferradura agora já. É o popular. Mas Mas tem a da como cruz choque. mesmo. Você tá com uma Tricúpis cruz também que era parece... Não,
O cavalo também, um pouco esquisito. É Um burro. É forte e teimoso. Hein? Sim, teimoso, não quer andar, né? Ou seja, os dois disputam conduzir o cavalo e o cavalo não anda, né? Parece que é o burro que é muito Exato. duro, muito Grosso, né? De qualquer forma, quem fez o chargista, ele era contra o Deligado. Deligado, é o que parece. Né? Bom, aqui A você visão tem. dele era diferente. Aqui você tem o. Eu não sei não, é difícil você ver essa tendência no chargista. Eu vou te mostrar outra aqui, ó. Esse é outro que saía no jornal New Aristófanes, né? Que representa o rei Jorge I da Grécia, vestido. Você está vendo ele lá, né? Sim, Tá. com a bandeira grega aos pedaços. E o primeiro-ministro pescando, né? Ele tentando pegar um empréstimo internacional, não sei. Ou seja, e agora a Grécia aí não é mais o burrinho, a Grécia é o barco que está afundando. E enquanto você tem a figura de um monarca mostrando que o país tem soberania e tem nacionalismo, o taifeiro lá está tentando botar dinheiro para recuperar o navio. Não, né? Essa é muito interessante o que ele faz. E é o que acontece. O barco é muito comum mesmo, né? Sim, porque é o que acontece. O Tricúpis ele se esforçou muito de 86 a 93 de conseguir empréstimos. Não é? Bom, e isso aqui está uma figura que eu resumi, eu peguei todos os anos o que aconteceu. Em 78, praticamente o Tricúpis consegue liquidar as inadimplências que existiam nos empréstimos anteriores, não é aquelas obrigações pesadas. E os mercados globais, principalmente a França, queria muito investir, principalmente movimentados ali pela era da Revolução Industrial, não? E aí a Grécia viu um mercado fácil para poder correr e se endividar de novo e buscar mais fundos. Então, ou seja, embora eu fale de 6 empréstimos aí, alguns economistas falam que na verdade foram 2 grandes contratos que resumiu em 6 empréstimos, não é? Foram 2 grandes empréstimos que foram refletidos nesses marcos de entrada de capital para o governo grego. 79, 60 milhões de francos, 81, 120, onde ele colocou para necessidades urgentes, e efetivamente 81 estava culminando com aquela questão do Tratado de Berlim, né? 84 para a construção de ferrovias, ou seja, em 84 eles estavam avançando com não só começando a pagar o território na Tessália, mas precisava integrar a Tessália, né? Ou seja, ele estava trazendo capital para investimento na Tessália, mas ele entendia que aquilo não ia adiantar nada ficando isolado, dependendo só de porto. Ele precisava internar a economia no país e queria construir as ferrovias na Tessália. Depois, em 87, onde acabou se preparando, né, e equipando militarmente o exército e a marinha também, aí acontece algo, eu não escrevo aí, mas acontece algo muito interessante. O Império Otomano passa a fazer por conta da anexação da Bulgária, o governo recebe a notícia que o Império Otomano estava modernizando a frota naval no Egeu, por causa do interesse da Bulgária de tomar os territórios turcos ali na região da Tessália e da Trácia. E a Grécia não tinha mais o que fazer, ou seja, o Egeu, grande parte era grego. Ele tinha também que proteger o lado grego, então teve que gastar uma fortuna e ele contratou à época 3 navios, 3 ele chamou de encoraçados, não? Era Spets, Psara e... Eram bombardeiros, né? O Brasil comprou da França o Coraçado, né? Sim. O Coraçado tem... Ele também é o maior navio do país. Né, por Vomvardismo, né? Por estar no Stolimani. Que ele ataca na hora da... Ele é o reserva, mas o maior é o maior de tudo.
E eles fizeram gastos enormes ali. É interessante que esse dinheiro ele veio da França, mas voltou para a França porque os navios foram construídos na França mesmo. Quer dizer, ele empresta dinheiro e eu ainda compro produto francês. Depois, em 89, o país precisou para ativar mais a economia mais 155 milhões e os últimos 89, entre 90 e 91, né, para a construção do que ele esperava ligar o porto de Pireá até Lares. Não? Então você vê que nesse período, e esses empréstimos intercalados, não é? Ora o Delianes recebia, ora o Tricups. Então uma grande parte foi o Tricups que acabou fazendo essa parte. E tem um fato entre 90 e 91, que poucos livros mencionam, mas eu notei de grande importância, a questão da economia de exportação da Grécia. Nessa época, o maior produto de exportação da Grécia era a uva passa. Uva passa, que era feita principalmente no Heptaneso e no Peloponeso. Eram de grande valor comercial, ou seja, você tinha uma margem enorme e isso levou muitos gregos a investirem, pararem de fazer uva para vinho e passarem a fazer uva que não tinha caroço, que servia só para secar. Por causa da manipulação. Exato. Bom, o que acontecia? Eles chegaram até a parar a produção de leguminosas, cereais, né, deixando isso aí em segundo lugar para poder aumentar, porque existia um grande mercado. Passou a existir um grande mercado na época, por conta do quê? Os ingleses eram grandes consumidores disso e pagavam bem. Quem eram os ingleses? Sim, se você for pegar até hoje a culinária inglesa, tudo leva o que eles chamavam de currant, né, que é a groselha. Eu até explico aqui porque isso confunde com a nossa nomenclatura. Muita dificuldade na hora de traduzir, porque tudo que eu li era em inglês e vinha sempre a palavra currant. Então, o que era isso? Era um grande componente da culinária inglesa e eles pagavam bem por esse tipo de uva passa. Eu acho que isso aqui é mais por causa da frota dos navios, que você pode levar isso aqui ao longo percurso. Pode ser, principalmente, mas o que é interessante é que este produto ele acabou sendo muito consumido pela Inglaterra quando eles dominaram o Heptaneso. Eles plantaram muito no Heptaneso e principalmente depois em Corinto, né? Tanto que o nome desse negócio, eu até coloquei aqui, passas de Corinto, também chamada de groselha, são frutos secos da pequena doce uva sem semente, Black Corinth. Todos os países nórdicos precisavam isso para o inverno, pode ser. Era a única fonte de vitaminas de calor. Pode ser, e faz sentido porque nessa época quem dominava os mares era a Inglaterra, certo? E também para as viagens longas. Para viagens, mas se você for hoje à Inglaterra, não tem um bolo na Inglaterra que não entra esse componente aqui. Muffin, seja lá o que for que eles façam, entra esse negócio, né? Ainda hoje eles exportam bastante. Exatamente. E quem acabou depois quebrando a Grécia com relação a isso foi a França, porque a Grécia investiu muito nisso nessa época, aumentou muito a exportação, principalmente porque na França, que os ingleses tentaram produzir muito lá, que era uma região que dava, que você podia plantar isso também, deu praga, um negócio chamado de filoxera. E por conta da praga, filoxera, né? Filoxera. E por conta da praga, a Grécia acabou suprindo muito. Mas vamos ver algo interessante aqui, que você teve, né, eu comento aqui, em 83 os vinhedos franceses eles haviam se recuperado, não é, da praga, e o governo francês, além disso, acabou criando dificuldades, não é, e protegendo os vinhedos locais para a economia do vinho. Na época, esse consumo até no mundo passou a crescer muito, capitaneado e comercializado até pela própria Inglaterra, não? E
E a groselha grega, né, ou seja, esse tipo de uva passa acabou entrando em declínio. Frarostáfilo? Frarostáfilo, né? Deve ser. Mas nesse início dos anos de 1906, que houve a grande crise da Safira na Grécia, que foi exatamente em função, já resultado da Isso França. lá na frente, Um pouco mais exatamente. para frente, 1906, quer dizer, eles entraram em colapso, foi quando você teve, pelo menos, foi a primeira leva de agricultores do Peloponeso que vieram para o Brasil. Não só no 600. Brasil, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. Então, mas aqui vieram 600 num barco só. Decorrentes dessa quebra na Dessa economia, né? quebra Isso é em interessante, 1906. Aí quando eles chegaram aqui, eles eles achavam que eles vinham, que teriam terras para cultivar, etc. E eles vieram exatamente quando, né, a escravidão tinha acabado. Nós ainda estávamos sob os resquícios do fim da escravidão e eles encontraram condições absolutamente escravocratas para trabalhar. E aí vieram aqui, inclusive, para São Paulo, para a região de Ribeirão Preto e tudo mais, e muitos deles fugiram. Eles largaram tudo, as poucas coisas que eles deram, e fugiram, tentando voltar. Alguns conseguiram voltar. Isso é muito interessante, Lia, porque parece que por conta dessa quebra, me parece que os historiadores comentam que foi a origem da criação da grande colônia americana, não é? Foi começando por essa... E que depois, é claro, vai desencadear, seria a primeira diáspora, a primeira semente que é gerada nos Estados Unidos, não é? E esses agricultores que foram para lá porque perderam tudo por conta dessa safra, acabam tendo ambiente lá e preparam realmente o novo cenário para que os outros imigrantes decorrentes da Ásia Menor começam a acolhê-los, né? Exato. Né? É muito interessante. Por isso que eu coloquei, né? É porque ele culmina aqui principalmente com essa quebra do mercado londrino. Repara bem, estamos discutindo uma coisa relacionada à filóxera da França, mas o principal problema não foi isso. O principal problema foi que em 90, aonde nós estamos aqui, associar o ano? Não, aqui, em 90, em novembro de 90, Londres estava com crise de débito e desencadeou uma recessão econômica mundial em 91 e 92. A coisa foi tão pesada que isso desencadeou a crise da dívida grega até a ponto da Grécia pedir default. Porque até mesmo a balança comercial ela acabou ficando quebrada. As exportações da uva passa, que representavam 2/3, repara bem, a exportação da Grécia, 2/3 era uva passa. Caíram 50% nesse período, né? Então, ou seja, a crise internacional e a redução da demanda nos países mais ricos e a decisão do Reino Unido, França e Rússia de taxa de importação sobre uva passa quebra o mercado grego e que era grande... O Trikoupis investia muito nisso, porque ele enxergava que dava uma margem enorme para os agricultores gregos e ele abria mão até mesmo deles plantarem trigo, legumes, que era a economia básica da alimentação grega, não é? Era a subsistência. Era a subsistência. Então ele abria mão de se plantar isso e fomentava e ajudava esses agricultores a fazer uva passa, porque tinha uma margem muito grande. É louco a Inglaterra quebrar, sendo que ela mandava todo mundo em 1800. Crise de crédito. Houve uma crise de crédito, isso muito impulsionado pela ganância dos bancos, dos investidores, dos credores, Bolsa de da valores, né? Bolsa de Valores. Você tinha também nessa época a Revolução Industrial produzindo também muito, não é? Ela não tem uma cara como a crise de 29, mas isto foi capitaneado pela a pujança do capital londrino. Londres nessa época era o centro das decisões financeiras do mundo, não é? Então
esse ciclo no qual o governo não conseguiu controlar acabou criando uma crise de crédito, realmente, não é? Ou seja, quem tinha dinheiro entregou muito, alavancou muito, emprestou muito, né? E depois eles tiveram de refrear. Não, eles tiveram de refrear. E aí nisso todo mundo parou. E no que parou, você teve a economia que comprava não só para consumir, como para revender, para exportar, parou de fazer isso aí para não continuar se alavancando, né? E isso fez... e foi uma quebra na Grécia, a Grécia deu default em 93. Ela deu um default, mas totalmente diferente do que foi o primeiro default grego na época da independência, né? Ela precisava, na época, ela não tinha dinheiro para pagar porque ela não tinha produção. Aqui era o contrário, o Trikoupios conseguiu colocar o país para produzir. Aí a Grécia não tinha quem comprasse aquilo que ele podia. Então foi bem diferente a situação. Que levou à Primeira Guerra Mundial. Aí depois isso desencadeia. No mercado. Isso começa a desencadear outras situações, né? Ok? Bom, isso aqui tudo bem, eu só coloquei essa apresentação para que vocês pudessem ter uma ideia aí do que era. Eu coloquei uma foto, a uva passa se criava assim. Eles precisavam do dobro do espaço da uva de vinho. Por quê? Eles tinham que ter o crescimento e a secagem era feita ao lado. Então, Hoje é secagem, não sei se aí tem. aqui, a secagem aqui, né? E aí eles alocavam, eles cobriam a terra do lado, aí eles secavam. Então eles precisavam quase que do dobro da uva normal e era não só de grande valor agregado, mas também de valor final de venda alto também, né? Eu acho que até hoje Até hoje tem. no Brasil nós tínhamos aquela caixinha vermelha que nós comprávamos nos anos 80. Era o produto mais caro que existia no supermercado. Você se lembra? Pelo tamanho, nada tinha aquele valor, era muito caro. Uva passa, aquele raisin. Tinha uma Não era moça minha da Foi? Não é da minha época, gostou. Até hoje eles secam a uva assim. Assim, até hoje. Eu conheço. A uva passa. Essa é ótima. Aqui nós temos mais uma caricatura aí do jornal Neo Aristófanes, né, que mostra o Trikoupios e o Dilianis, não é? Disputando uma partida de xadrez. Esse gorrinho dele. Um com os gatos e um com os cachorros. Um é bem ocidentalizado, o outro é. Olha de novo ele usando o hobby, Tem um o cachorro do populista. lado, tem um gato do outro. Na verdade, ele não era Bem típico tudo, né? ele trata porque o gato e o cachorro era a forma como eles se comportavam no parlamento, certo? Então, ou seja, o Trikoupios era sereno, quieto, delicado, não é? Argumentativo, aristocrático, e o Dilianis era um verdadeiro ou cão vira-lata ou às vezes uma hiena que esperava a carniça do Trikoupios ficar à disposição para ir lá e tirar proveito. Uma pergunta. A uva passa que nós compramos aqui vem de onde? Da Turquia, Não de tenho Califórnia, ideia. Não tenho ideia. da Grécia. Alguém sabe? Não, da Grécia com certeza não. É, Da uva passa eu A acho que a empresa, gente tem. a empresa que comercializava nos anos 80 e 90 era americana. Mas eu acho que nós até temos. Mas de onde hoje, vem? hoje é produzido. Pode ser, aqui. né? Brasileiros não têm. O Brasil não produz uva passa. Então, se vier, tá vindo da América Latina. Provavelmente a Argentina, Chile. agora Chile, Chile talvez. Chile é mais O provável. Chile usa muita fruta seca. No sul do Chile, muita fruta Sim, seca. sim. É onde eu acho que É uma cultura alemã. É. Do sul do Chile, tudo seco, tudo. O alemão seca tudo. Porque ninguém Para guardar para o inverno. E vocês vendo, e tem uma série de detalhes dentro dessa caricatura, onde você vê o quadro do lado do Trikoupios, que parece ser uma Grécia integrada, né? Ou seja, parece ser regiões integradas, e do outro lado a preocupação de investir principalmente na proteção pela marinha, né? Do outro lado de Dilianis. Então tem certas ferraduras no hobby que ele usa, não é?
Eu acho que a sensação, não sei se é exatamente essa dele investir na Marinha, a sensação que dá é que o barco estava afundando. Eu acho que é tudo uma questão de leitura, de como se lê na época, né? O barco está numa tormenta, né, Léo? Então. O céu não é bem a não é uma ideia não é tão eu acho que, felicidade, né? sem dúvida, ele é favorável ao Tricup, todos os desenhos, as charges que a gente viu até agora. E no processo de modernização, né, ocidentalização do Estado grego, sempre os caricaturistas colocavam essa questão de que precisava puxar a orelha dos dois, certo? Né? Eles sempre, por isso que eu comento que não existia por parte da imprensa quem efetivamente era caricaturado, não é? Então aparecia muito a Grécia dizendo que sempre tinha que colocar os dois um pouco no eixo, porque os dois afetavam os cofres, não é? Um de uma maneira progressista, não é? E o outro de uma maneira nacionalista, né? Ou expansionista, digamos assim. Expansionistas com consequências rápidas e o outro expansionistas com consequências pensadas, não é? Ou mais lentas. Não acho que a imprensa fosse tão imparcial como você está imaginando, porque os outros três que a gente viu, nitidamente o Tricup é favorecido. Né? Eles têm uma imagem do Tricup absolutamente mais respeitosa, mais, né? Então essa leitura tem que ser feita. Não acho que ela seja tão imparcial. Lembra do Karagiozis? O Karagiozis é outra coisa. Se juntarmos tudo isso que vinha acontecendo, o resultado realmente é que os empréstimos levaram o país à falência mais uma vez em 93. O tesouro do país já havia sido exaurido por várias questões, e principalmente pela corrupção excessiva e sistêmica, não é? Campanha política. A campanha política consumia muito dos cofres. Ou seja, se nada mudou. Não temos duvidar do anúncio, né? Exatamente. Não Precisava um moro lá na época. Exatamente. Então, repara bem, você tinha que ter representatividades, você defendia a ideia de uma nação plenamente democrática através do voto da raiz, não é? Do voto regional. O voto regional tinha que ser conquistado e dinheiro precisava ser investido para que essas plataformas fossem sendo levadas, não é? E serem conquistadas pelo voto. Muito tem que se entender aqui é que o Delianis, tanto o Delianis quanto o Tricupes, eles precisavam desse dinheiro para fazer essas campanhas, né? De uma maneira muito mais populista, no caso do Delianis, e o outro muito mais progressista, ou seja, ele gastava também dinheiro tentando trazer o capital de quem fosse investir para que ele pudesse ali depois ser remunerado, né, por parte do Tricupes. Aconteceu algo muito interessante porque até então ninguém conseguia ter a visão de que o país tinha quebrado. Até que o Tricupes, com muita coragem, entrou no parlamento, só disse bom dia, e a segunda frase foi: lamentavelmente estamos falidos. Assim que ele começou o discurso, nesse dia. Só fazer a reforma da Previdência. Dizem que os historiadores dizem que essa frase ficou gravada, ok? E ela representou muito para a Grécia, né? Nunca mais foi esquecida. Foi a frase mais célebre, né? Uma frase tão simples, a frase mais célebre de um grande estadista, não é grego, que foi o Tricupes. O fato é que, dando default, todos os serviços de empréstimo externos foram suspensos. Dizem que contratos de empréstimos, inclusive, que poderiam ter sido usados, não só pela crise internacional, mas pelo default, eles nunca mais retornaram, não é? Eles foram cortados. E anos depois, a pressão estrangeira, vendo que o país não conseguia alavancar, levou a Grécia a aceitar um comitê internacional para poder
gerir a dívida. Nada diferente daquilo que fizeram com a Grécia agora em 2015, De não novo, é? né? Exatamente, em que praticamente geraram dependência no parlamento grego, colocando uma comissão internacional para acompanhar o que eles estavam fazendo, não é? Uma intervenção. Não é bem uma intervenção, não é bem uma intervenção. É um comitê no qual tudo que você fazia, você tinha que prestar conta, certo? Não é uma intervenção. Então, quer dizer, quem decide é o parlamento, mas ele tem que prestar contas para cada decisão que ele toma em tempo real para essa comissão. Então, essa comissão registra ou trata, não é? É uma intervenção, gente, é uma intervenção externa, de qualquer forma. Uma grande charge, essa foi uma das charges mais famosas que aconteceu, mostrando que o barco do Tricúpis tinha quebrado, naufragado e ele estava em cima do mastro, não é? Então, ou seja, a frase, lamentavelmente estamos falidos, essa frase, essa charge representava o que significava no parlamento, não é? Isso foi feito em 10 de dezembro de 93. Eu estou colocando antes disso, não é? Ou seja, ele entra antes disso na sexta e foi no 7º retorno dele que ele teve que gerenciar essa apresentação ali para o parlamento. Hector Hesson. Eu não conheço essa palavra, Hector. Hector Hesson. Eu falei esse nome, literal. Isso aqui eu só tinha colocado para poder suportar a questão da Tessália, ou seja, os esforços de expansão ainda permaneciam dentro dos interesses expansionistas de cada governo, né? Então isso era um problema que os dois, repara bem, para fazer esse expansionismo dependia do dinheiro e efetivamente eles estavam quebrados. Né? Quebrados, mas as forças externas, tanto búlgaras, né? Tanto manutenção do Império Otomano quanto sérvias, elas permaneciam ainda incomodando a política do governo. Bom, Tricúpis, por fim, ele volta praticamente, não sei se vocês perceberam, quando ele volta pela última vez como primeiro-ministro, um mês depois ele tem que entrar no parlamento para dizer que o país está falido, né? As Olimpíadas, elas foram antes ou depois? Que ele falou, lamentavelmente... Não, foi um ano depois. Ele falou isso em dezembro de 93, perdão, e as Olimpíadas foram em março de 96. Então foi 2 anos e meio depois, alguma coisa assim, ok? Ele, quando entra para falar que o país está quebrado, grande parte do problema ficou pela mão do Deliane, certo? Que ele tentou corrigir, mas quem teve que dar a notícia ou resolver o problema foi o Tricúpis, não é? Foi nessa mesma época, ou seja, de 93 a 95, até janeiro de 95 que ele permaneceu, em que começaram os trabalhos, ou melhor, começou a movimentação de se fazer a Olimpíada no mundo. E o Tricúpis, ele não entendia nada. O rei está muito contente ali com o que está acontecendo fora, estão querendo fazer a Olimpíada aqui e nós estamos com default. Foi algo muito interessante para o país esse momento. E o Tricúpis, ele tinha que ser muito cético dizendo, não é, para os jogos, ou seja, não tem dinheiro o país, que Olimpíada, o quê, né? O que nós vamos fazer aqui? O país, 65% do que o país arrecada manda para fora para poder pagar o default, não é? Como é que ele vai tratar isso? Ele tentou entrar em acordo com os credores, né, mas também falhou, ele não conseguia, ele encontrou muita dificuldade nesse último período dele, foi o que degriniu a imagem dele mesmo dentro da política internacional. O fato é que, em 95, um ano antes das Olimpíadas, ele nem sequer conseguiu, nas eleições gerais, não é,
alguma coisa para o Partido Modernista, ou seja, eles tomaram uma surra muito grande e voltaram com Delianes, não é? E foi o Delianes que passou o período das Olimpíadas. Bom, eu vou dar continuidade à questão política das Olimpíadas, mas antes eu vou dar umas bases aqui relacionadas à questão do como é que surgiu a ideia dos Jogos, né, o porquê que tinha, para a gente poder entender um pouco como é que o mundo se envolveu nessa questão. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: décadas atrás, já na Grécia, existia um interesse enorme, principalmente de universitários, estudiosos alemães, de se escavar a Grécia, não é? E o governo grego não queria, assim, liberar sem ter muito controle, porque escavar a Grécia significava, não entrava nenhum dinheiro grego, mas entrava capital dessas universidades para poder fazer escavações e entender o que existia na Grécia clássica. No final do século XIX, um arqueólogo alemão com muito dinheiro, chamado Ernst Curtius, ele conseguiu convencer e amarrar com o governo escavar a cidade de Olímpia. E ele ficou durante um bom período, 6 anos, nesta cidade fazendo escavações. Dá uma olhada no trabalho dele. Isso aí é só um templo. Eu acho que isso aí é o templo de Zeus. Dá uma olhada, a altura, eu acho que tem mais de 5 metros de terra que ele tira para poder ir chegando, tá vendo do lado esquerdo? Pouquinho por pouquinho. Pouquinho por pouquinho, tá, colherzinha com colherzinha. Exatamente, não é? Para ele. E ele descobre um grande legado em Olímpia, porque não sei se vocês conhecem a história de Olímpia. Olímpia sumiu do mapa depois de Teodósio. Eu acho que no século VII, no século VIII, aconteceu uma grande inundação nessa cidade, que era cercada por rios, e durante um bom período a cidade ficou debaixo da água, os rios transbordaram, houve grandes enchentes, e o limo do rio enterrou a cidade. Foi o que protege, por isso que Olímpia é bem preservada, não é? Foi o que protegeu a cidade. Eu não sei se foram 2 séculos antes, os ingleses descobriram que ali era Olímpia, mas não escavaram. E esse alemão foi escavar a cidade. Ele saiu encontrando tanta coisa, até que o mundo teve os olhos muito crescidos, porque ele descobriu o estádio. Ele descobriu o estádio nessa época. Bom, o fato de ele ter descoberto o estádio, todos os grandes clubes existia por causa dos ingleses, não é? Melhor, por causa da Revolução, vamos um pouquinho mais atrás, por causa da Revolução Industrial, passou a existir um programa de muito interesse de quem investia na produção, de dar saúde para o trabalhador. Então, principalmente os ingleses, os belgas, um pouco os franceses, os alemães e os ingleses, passaram através das universidades a investir num programa de exercício para o trabalhador. Esse programa de exercício para o trabalhador acabou criando uma ideia de que tinha que se colocar o trabalhador para praticar algum esporte. Mas que esporte? E esse estudo todo sempre remetia ao classicismo grego, não é? E quando esses caras começaram a descobrir as cidades que se praticavam o esporte do passado, essas universidades tinham um grande interesse de pesquisar e fazer associação. Bom, ao mesmo tempo, você tinha também os investidores gregos participando de todo esse trabalho, né? O que é mais interessante, e que foi praticamente onde o Barão de Coubertin ele se inspirou, ele chegou a visitar uma cidade operária chamada Venlock, uma cidade pequena na Inglaterra, onde tinha uma fábrica, e ele viu que nessa cidade os trabalhadores eles praticavam Jogos Olímpicos, não é? Ou seja, esse sujeito aí ele tinha desenvolvido, ele promovido um esporte anual, tudo mais, em que fazia eles se motivarem a treinar e a praticar alguns jogos. O que é mais interessante é que lá os jogos que eles mais se interessavam era cricket, futebol de campo, daí acho que foi as primeiras partidas de futebol que nasceram, um esporte de argola, no cotis, não lembro qual é o nome do esporte que eles jogavam de argola, né, que desenvolvia a habilidade dele
tentar acertar a bola. Alguma coisa muito associada também ao atletismo grego, e ele foi lá ver, efetivamente, em 1850 eles tinham começado, e o Barão de Coubertin viu que já tinha décadas que se fazia isso lá nessa cidade, certo? Testemunhando o evento e aprendendo um pouco como é que eles faziam isso. Bom, quando se descobriu o estádio, logo Sorbonne começou a pensar, através das ideias do Coubertin, em se montar um evento internacional, de se juntar os países para poder promover isto, não é? E ele conduziu bem, de uma certa forma. Dizem até, isso aqui parece que só tem nessa obra. Muitos historiadores comentam que não há mais nada escrito porque o Coubertin chegou a abafar esse interesse das grandes potências de não aceitar que a primeira Olimpíada fosse em Atenas. E o Coubertin entendia que não fazia sentido promover sem criar um grande evento partindo de onde os jogos nasceram, né? A primeira coisa que, quando o dinheiro inglês entrou para poder fomentar isso ou ajudar o Barão de Coubertin, eles disseram: a minha condição é que os jogos sejam em Londres, não é? Então isso parece que foi abafado, e por conta da popularidade que Coubertin tinha, ele conseguiu nesse congresso fazer com que todos aceitassem que os primeiros jogos fossem em Atenas. A Grécia vivia numa situação realmente de miséria ruinosa, né, para poder aceitar. Isso foi o principal, um dos motivos, até argumento, que esses barões de Londres não queriam deixar que fossem em Atenas. Porém, o príncipe herdeiro, não é o Constantino, ele acabou convencendo o pai, o rei Jorge, não, de que a gente não precisava do tricúpio, não precisava do parlamento, não precisava do dinheiro do governo grego. Ele se venderia para poder conseguir o dinheiro para as Olimpíadas, não é? E a partir daí ele liderou uma campanha enorme para se angariar fundos, para apoiar o Barão de Coubertin para levar as Olimpíadas para Atenas, para a Grécia. E o dinheiro começou a aparecer através do esforço do rei Constantino, do príncipe Constantino, não é? Mas como ele fazia isso? Como ele fazia? Simplesmente esses caras viviam nas rodas das pessoas que tinham dinheiro. Eles não viviam nas rodas dos políticos, não é? Eles eram alijados de estar participando, eles eram convidados pela roda dos políticos, mas eles viviam junto à nobreza europeia. Entendi. E a partir dali, uma vez que você põe uma ideia no ciclo de entretenimento, de convívio da nobreza europeia, o dinheiro começa a se comentar, não é? De donativo, imediatamente, em poucos meses, ele já tinha levantado uma grande quantia. Eles deram a ideia de se vender selos a um custo muito maior do que o custo do selo, e os selos começaram a vender bastante. Bilhetes, né? Criaram. Você quer assistir aos jogos? Ele já criou a ideia de vender os bilhetes antecipadamente, de medalhas comemorativas. Aí ele conseguiu arrancar do governo um pequeno subsídio, e principalmente de dois grandes benfeitores gregos, o Averov e o Zapas, né? A gente vai ver. O Averov era um sujeito que tinha deixado um legado, né? Mas à época ele tinha morrido, em nome da Grécia. Depois vocês vão ver que o Averov não contribuiu só para os esportes, não, ele contribuiu para várias coisas, não é? Você vai acabar falando do Averov na época Foi graças ao Averov que a Grécia conseguiu conquistar a Macedônia, porque ele que bancou o cruzador mais poderoso do mundo e que acabou assustando a marinha otomana, né? O Averov, o cruzador Averov. O navio que nós falamos chamava... Muito maior, maior e muito mais rápido, né? Foi com o dinheiro do Averov que se construiu o cruzador mais moderno da O época. maior navio que existia naquele tempo era o Averov. O Averov. Era o... Você vai poder falar dele, tem bastante coisa para falar do Averov. E
ele vivia em Alexandria, ele não era do reinado grego, e ele deu a maior doação, e com essa doação ele conseguiu reformar todo o estádio olímpico. Ou seja, todo o estádio olímpico foi revestido, eles tiraram, eu vou explicar um pouco a história do estádio olímpico. Não, isso em Atenas. Em Atenas. Tem uma questão muito interessante aí, que eu não comentei, que essa coisa toda de Olímpia foi depois. Esse interesse pelos Jogos Olímpicos começou com o rei Otto. O rei Otto, quando começou a construir o parlamento, o Vuleftis, né, a casa dele, que hoje é aquele palácio onde tem a troca de guarda, quando ele começou a construir isso tudo nas escavações, ele descobriu o estádio Panathinaiko. Então, quando ele descobriu aquele estádio, imediatamente você começou a ter interessados em estudar mais a respeito das Olimpíadas. Por isso se buscou a Olímpia. E aí houve um investimento alemão para se desenterrar a Olímpia. Averó foi tão importante para a Grécia e principalmente para as Olimpíadas que o governo grego, não fosse ele, não teria acontecido as Olimpíadas. No meio do estádio tem a estátua dele. Aquela estátua que está ali, no estádio Panathinaiko, é a estátua do Averó. Ele tem uma estátua enorme dentro, no meio do estádio e na entrada do estádio. Ainda está no meio? Não, no meio saiu. No meio tiraram. No meio saiu. Tem agora, isso é na época das Olimpíadas, ficava lá. Bom, em 90, o Coubertin escreveu um artigo ali, né, que defendia a importância do Veloc, e com isso, foi ali em 50 que aquele médico local, olha o trabalho que é. Aqui eu estou detalhando o porquê que aquela cidade de Veloc, ela acabou chamando a atenção dele, porque o médico que se preocupava com a saúde dos trabalhadores na Revolução Industrial, ele entendeu que o melhor remédio era o exercício, não é? E aí ele passou a amarrar essa necessidade comum de trazer o exercício para... É por isso que você via muito na época, na virada do século XIX para o século XX, você tinha aquelas técnicas todas de fazer exercício, né? Partiu muito desse inglês aí. E ele encontrou inspiração em todo o conhecimento que existia da Grécia. Os esportes que ele inclusive era atletismo, cricket, futebol e o coitis. O coitis é aquele negócio de argola, né, que você joga argola. São todas habilidades manuais. Isso, exatamente, vou fazer lá na indústria, muito bem. Você já treina o muito cara. Você já treina o cara, você leva para a indústria e... Sai da Olimpíada e vai muito trabalhar. bem. Mas o Coubertin... francês, né? aquele... Cerceau. O Coubertin se inspirou muito nos jogos gregos organizados nas Olimpíadas. Agora, repara bem, na Grécia você tinha também um filântropo, que era o Evangelis Zapas, né, que desde 59 ele promovia Jogos Olímpicos lá. Ele era um grande estudioso. Esse Zapas, ele na verdade era eu acho que ele era Avanides, não sei, mas é um sujeito que se dedicou à Revolução Grega de 21, lutou na frente, junto com vários, ele, a família dele inteira, e se desiludiu porque ele não conseguiu fazer com que os pintos virassem uma Grécia independente. Então, como era uma família poderosa à época, eles abandonaram o que é hoje uma cidade na Albânia e foram morar na Romênia. Na Romênia, eles investiram no comércio e enriqueceram, ficaram milionários. No final da vida, eles tinham tanto dinheiro que eles só encontravam prazer em pegar esse dinheiro e alocar em filantropia na Grécia. E a filantropia na Grécia eram os Jogos, principalmente. Então ele promovia desde 59 esses Jogos Olímpicos, não é? Lá dentro. Foi usado tanto que quando os Jogos Olímpicos aconteceram, ele já estava morto. Mas eles usaram a fortuna porque ele deixou em consignação para o governo grego toda a fortuna dele para ser usada em prol dos Jogos Olímpicos. Esse Zapas. Zapas, exato. E eles fazem homenagem, né? Fazem grande homenagem aos Zapas, tem estátuas, né? Tanto que os Jogos de Atenas foram financiados pelos legados
né, dos Zapas, do seu primo Constantino, né, principalmente, porque eles tiraram grande riqueza deles, e do Averov, né, que especificamente foi solicitado pelo governo grego, né, através do rei, para patrocinar a reforma do estádio Panathinaikos. O Zapas já tinha reformado o estádio, só que todo em madeira. Na verdade, o Zapas, ele desenterrou, o dinheiro dos Zapas serviu para desenterrar o estádio. Quem tinha descoberto o estádio foram os engenheiros do Otto. Zapas é o Zapio, né? Zapio? Zapio. Ele conhece. Você está lendo a minha apresentação. Eu tenho vivido essas coisas. Exatamente, né? Posterior, né? E o que é interessante é que ele gastou um grande dinheiro e ele fez o estádio de madeira. O governo não queria apresentar o grande estádio olímpico de madeira, então mandou reformar com mármore ateniense. Ele tirou toda a madeira com o dinheiro do Averov e cobriu o estádio inteiro de mármore. Ele quem? O Constantino mandou com o dinheiro que ele tinha, sim, ele ordenou que o estádio inteiro ficasse de mármore. Mármore não tinha mármore naquele tempo, né? Para vocês terem uma ideia, essas eram as ruínas do estádio quando, em 1835, a equipe de engenheiros do rei Otto descobriu. Olha o que era o estádio. Isso aí onde você vê era a parte das arquibancadas, onde você vê um puxadinho ali, né? De um camponês vivendo lá. Isso aí era uma fotografia da época de descoberta mesmo. Aquelas paredes, ruínas, era tudo as laterais do estádio, né? Onde ficava a arquibancada, não é? Deixa eu ver aqui, para a gente andar. Aqui comenta um pouquinho da história de Zapas, né, onde ele se inspirou muito por um poeta revolucionário. Você se lembra do Panayotis Soutsos, né? Nosso Soutsos foi um grande idealizador do iluminismo. Soutsos, ele era o lado romântico do iluminismo e da liberdade grega, ou seja, ele viveu na época da Revolução Grega, né? Ele era poeta do século XIX. Era o começo do século XIX, né? Era um poeta, é poeta romântico. E ele mencionava a questão do romantismo dos Jogos Olímpicos, não é? E ele se inspirou muito no Soutsos. E ele encontrou inspiração nisso. Na época ele tentou muito, antes do Coubertin, de fazer esses jogos, mas é claro que a princípio a ideia dos jogos dele era reviver o passado, era juntar os da raça grega, não é? O Coubertin já pensou além disso, e ele queria. Porém, o ministro das Relações na época, o Rizos, né, ele entendia que isso não fazia sentido, era alguma coisa, digamos assim, um retrocesso, né? Não era da política dele, e ele acabou associando o evento a uma exploração de marketing para poder promover o produto grego. Então ele acabou criando jogos agrícolas, ele chegou a fazer na época uns jogos associados ali a uma promoção do produto interno grego, não é? Onde você tinha disputa de eventos de atletismo, que era praticado na antiguidade, com uma forma de marketing, né? De você fazer isso. Ok, aqui. E a partir daí, no fim da vida, Zapas forneceu ao governo grego os recursos financeiros para estabelecer um fundo fiduciário olímpico. Era um fundo que existia que o governo podia colocar a mão ali desde que promovesse o esporte olímpico. Bom, comento um pouquinho, eu vou passar. Esse é o Zapio. Ele leva o nome do Zapas, não é? O Zapio, na época que ele foi construído, ele foi utilizado para as Olimpíadas, aí eu acho que era, eu não lembro se era aí que era a esgrima, não é? Que eles praticavam. Esse é o Evangelho Zapas.
lutou na Guerra da Independência, ele se retirou da milícia, aí com o dinheiro que efetivamente ele tinha, foi lá e adquiriu terras na Romênia, explorou a parte agrícola e acumulou uma fortuna. Ele morreu, repara bem, ele morreu em 65. A Olimpíada foi em 96 e o dinheiro dele financiou. Visionário. É. Ele é um Nobel. Sim, sim. Ele, você nota que quando ele era jovem, ele era, como se fala, praticamente um cleft, né? Ele começou ali ganhando dinheiro, se oferecendo para o exército do Ali Pachá, da Albânia. Né? Ele nasceu aonde? Tepelene é uma cidade hoje no sul da Albânia. Era uma cidade grega. Sim. Ainda você tem ali. Né? Conheci Tepelene foi festa. Quando os gregos era mundial, ganharam Tepelene. A Grécia inteirinha, ilhas, mar, etc., fizeram festa. Porque Tepelene é uma cidade maior que o grego dominado na Albânia. Sim, sim. Bom, isso aqui foi, exatamente, isso aí em 1870 foi o trabalho de escavação com o dinheiro dos Apas, né? Quer dizer, ele que desenterrou o Panathinaikos, né? E aí saiu reconstruindo o estádio. Isso aqui nós comentamos. Isso aqui foi o que eles conseguiram juntar em somas, não é? Bom, e alguns pontos interessantes aí relacionados às Olimpíadas, não? Se formou o COI, o presidente do COI foi o Vikelas, né? Foi um político grego que acabou assumindo a primeira presidência do COI. A ideia e o regulamento do COI foi idealizado pelo Coubertin, mas muito assessorado pelo Vikelas, o nome dele, deixa eu pegar, Vikelas, exatamente, não é? Vikelas ajudou muito a escrever efetivamente a questão do regulamento. O mais importante é que os atletas que iam participar dos Jogos Olímpicos, eles tinham que ser amadores, não podiam ser profissionais, com exceção de esgrima, porque eu acho que não existia amador na esgrima. Aí fizeram uma... Bom, as regras foram difíceis de se harmonizar porque você tinha várias associações do esporte no mundo e cada um queria impor a sua regra, não? Tem uma série de contos, eu não coloquei, para vocês terem uma ideia. Dá um trabalhinho. Não, você não tem ideia. No atletismo, toda a Europa, nos últimos meses, andou ainda definindo quais seriam os pesos do dardo, do disco, da bola, e eles esqueceram de passar isso para os atletas americanos que iam participar. E os atletas americanos, não sabendo que não ia chegar a tempo, precisavam treinar, eles chutaram. Para vocês terem uma ideia, o disco que o atleta americano treinava tinha 15 vezes o peso do disco que era... Resultado, o cara que treinou com esse disco ganhou, levou o primeiro lugar. Para você ter uma ideia o que foi a primeira Olimpíada, né? Ela é cercada de tanto fato bizarro, não é? Para você poder chegar... E até o filme, né? Carruagens de Fogo. Ah, sim, o filme também fala de várias... Fala disso, né? Do cara montando. E a primeira maratona foi vencida por um grego. Sim, Mas houve malandragem. Pegaram o cara, esconderam numa carroça, cobriram com feno e parte do transcurso ele foi de carroça. Aí, é verdade isso aqui, isso não é mentira não, é verdade. Aí o cara ganhou a medalha. Eles tinham ali os nomes ali da antiguidade, né, para júri, árbitro, diretor, eles saíram buscando tudo, montaram.
tudo às pressas, não? Escolheram o Panathinaikos, já que existia dinheiro para reformar o estádio. A cidade de Marathon, ela serviu de anfitrião para o evento de início da corrida e principalmente da maratona. Não existia dinheiro para construir um parque olímpico. Então eles pegaram a baía mais protegida que tinha, que era a baía do outro lado do Pireá, que era a baía de Zéia, né? Tem uma história enorme aí através dessa baía, porque no dia que foram, era um dia só para disputar todas as provas, e como a Olimpíada foi em março, esse dia foi o dia mais frio de março, e a temperatura da água estava 12 graus. E a regra era a seguinte: eles entravam numa balsa, iam até o meio da baía e todos pulavam da balsa, certo? Para a baía para disputar. Eles disseram que na primeira prova, todos pularam, metade não andou nem 10 metros, voltou para a balsa. E poucos chegaram até o final. Quem levou todas as medalhas de natação foi um húngaro. Um húngaro que treinava no rio gelado, lá no Danúbio. E aí ele estava acostumado a andar no frio e levou as medalhas. Sim, o tiro foi na cidade, foi no bairro de Califé, né? Outra coisa hilária também foi o tênis, que foi no esporte. O tênis ninguém conhecia na Grécia, só a aristocracia. Não se jogava tênis na Grécia, isso era invenção de inglês, que os alemães, os franceses tinham absorvido e por conta disso tiveram força de colocar o tênis nos Jogos Olímpicos. E o que é interessante é que só permitiram que o tênis entrasse porque o partido inglês, ele tinha montado um clube em Atenas e esse clube era um clube de tênis e transformaram o clube deles no Parque Olímpico de Tênis para se jogar tênis, certo? Que era perto do Zápio, né? Que tem até hoje. Que tem até hoje, exatamente, é o mesmo clube. Sim. Bom, existe aquela confusão do calendário juliano, mas Constantino disse que as Olimpíadas tinham que ser no dia da independência da Grécia, para vocês passarem a entender que o evento das Olimpíadas, para o grego, era uma questão nacionalista, era uma questão realmente de propagação e de motivação do expansionismo grego dentro da ideia, da grande ideia, né? Então, não só o rei, mas para envolver também o parlamento e envolver os políticos gregos dentro dessa empreitada, você passou a vender a Olimpíada para a política grega como um instrumento da Megala ideia. Uma coisa impressionante é que até então ninguém no mundo conseguia juntar mais de 50 mil espectadores no estádio. O Panathinaikos meteu 80 mil espectadores na primeira Olimpíada no mundo, né? Os atletas praticamente ficaram alinhados em campos na abertura. Houve o discurso do comitê organizador e o príncipe Constantino abriu oficialmente os jogos, falando em grego ali, né? Declarou aberto os primeiros Jogos Olímpicos, que até hoje é a mesma declaração, não dos Jogos, começou daí. 150 cantores abriram os trabalhos com o hino olímpico, que na época foi criado de maneira também mais nacionalista, precisava-se de um hino. Isso não existia na abertura dos Jogos, foi inventado lá. Então pediram, de forma política, que o Spyridon Samaras criasse um hino olímpico. É um musical muito interessante. E o hino foi cantado com as palavras do Kostis Palamas. Está aqui o hino, está aqui a versão em português, não é? O que é interessante nesse hino é que em 58 houve uma questão bem de resgate das Olimpíadas e a partir de 58 esse hino passou a ser cantado em todas as aberturas, com a opção de que você poderia esta letra cantar na língua local. Então eles traduziam na língua local e cantavam isso. Alguns países preferem cantar no grego original. Então aconteceu em Sydney em 2000, os chineses, né, entendendo que tinha que respeitar. No Brasil traduziram para português e cantaram isso aqui em português da maneira que você está vendo escrito aqui. Né?
O velódromo, essa é a foto do velódromo, eu fiz questão de colocar essa placa porque aqui representa bem o que era a Grécia. Atrás você vê, isso é a periferia da Grécia, né? A periferia da Grécia era o esforço do Tricúpis de industrializar o país. Então você vê indústrias lá atrás, né? E na frente o esporte associado, ok? É o Povilatodrômio, né? Que é o velocímetro, como se fala, velocímetro, né? Não, o velódromo de bicicleta. No lugar desse cara aí hoje, ele tá o estádio Karaiskak, né? É esse aí. Olha isso aí na atualidade. Naquele lugar. E você sabe que estádio é esse, né? É o estádio do Olympiacos, né? A outra vista do estádio. E aqui é a abertura. O tumulto que foi essa Olimpíada, tremendamente populista, né? Ou seja, ela recebeu apoio de todos os lados. Bastou o Averov e os Zapas financiar o evento e todos saíram explorando o evento, né? Onde aconteceram os locais, não é? Você vê o estádio aqui, o Zápion lá, e o Parque Olímpico, que também chamaram de Parque Olímpico do Zápion ali. O Parque Olímpico eles fizeram em volta do tênis clube, né? Aqui mais ou menos está em losango vermelho, né? Você vê, ó, aqui não aparece, lá embaixo a Baía Zéia, aonde se praticou, eu acho que o tiro, né? Fáliro, Califéia foi... que foi Califéia? Califéia foi tiro. Não, tiro, Califéia, isso. Lá embaixo no Fáliro... natação. Fáliro foi o velódromo, né? Velódromo lá embaixo, onde tem o estádio. E lá em cima, onde tem um complexo do estádio Panathinaikos, o Atenas Tênis Clube, né? E o Zápion. O estádio antes da reforma, né? Para as Olimpíadas de 2004. O estádio depois da reforma para as Olimpíadas de 2004, como ficou. Bom, com isso aqui eu termino. Ok? Muito bem.